Paz do Senhor, irmãos, bom dia, bom dia. Faz um tempinho que eu não deixo uma mensagem para vocês e hoje eu quero falar com vocês a respeito de um texto que, para aquele que é leitor das Escrituras, é muito conhecido, né? E ontem a gente estava trocando informações, a gente participou de um culto, foi uma benção, né? A presença de Deus veio de uma forma muito maravilhosa. Foi algo assim que não foi programado, mas teve um louvorzão, uma adoração, uma presença maravilhosa. Sabe, enquanto a gente adorava, as pessoas choravam. Na hora da palavra as pessoas choraram, foi algo assim muito bom. Uma visitação de Deus assim extraordinária. Amém? Mas eu queria falar com vocês a respeito do texto lá de Mateus capítulo 25, tá? A parábola das 10 virgens, assim está na epígrafe. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que ele faz a comparação de 10 virgens? Porque ele está falando de 10 pessoas, né, que se separaram, de um povo que se separou. Ele está falando da igreja que se separa, que aguarda o seu noivo. Pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, né? Está falando de uma caminhada, e nessa caminhada em densas trevas que nós estamos neste mundo. O mundo é voltado e repleto de trevas, né? Não só da maldade, mas da falta do conhecimento de Deus. E nós precisamos desse azeite, nós precisamos dessa luz de Deus para a nossa caminhada. Amém? 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Ou seja, parte dessas da igreja, né, agia com insensatez e outra com prudência, né? As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. Irmãos, a lâmpada é o nosso espírito, né? É a nossa vida. O azeite é a presença de Deus, é o Espírito do Senhor na nossa vida. Olha só, demorou o noivo. O noivo fala de Cristo. Ele demorou, né? Porque essa é a sensação que a gente tem. A gente já ouve falar há muito tempo que Jesus vai vir, né, na época da minha avó, da minha bisavó e assim por diante, 2000 anos, né? Demorou o noivo e todas elas ficaram com sono, sabe? O sono, ele representa uma parada, uma mornidão, um povo que está estático, que está adormecido, né? Então a igreja, ela tem vivido sim um tempo de mornidão, um tempo de, quem conhece as Escrituras sabe, um tempo de Laodiceia, né? Onde ela está se relacionando mais com coisas, né? Você diz que é rica, você diz, e eu digo que você é pobre, você diz que tem tudo, né? E que não tem falta nenhuma, mas não é bem assim, né? Falta o azeite. Mas dentre esse povo ainda existe o remanescente, aquele que está fazendo depósito, aquele que está guardando em Deus, né? À meia-noite, porém, ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saiu ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagarem. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o. E ontem nós conversávamos sobre esse texto, né? Comentávamos até sobre um livro, eu tenho ele aqui, eu ainda não li ele, né? Que explica e fala sobre esse texto, né? Esse livro aqui, Um Coração Ardente, de John Bevere, tá? Puder ler,
maravilhoso, né? Isso foi o que a pessoa que leu me falou, eu vou ler também. E o interessante que você vê ele dizendo, vai e comprai-o. É semelhante àquela parábola, né, que Jesus dizendo que um homem encontra uma pérola num campo, pega o que tem, tudo que tem, vende para comprar o campo por causa da pérola. Sabe, irmãos, o campo representa a jornada, o campo representa a caminhada, assim como essas virgens, né? Para caminhar com o Senhor, necessariamente tem que se morrer. Quer ganhar na vida, tem que perder, né? E na nossa caminhada, se nós estivermos guardando provisão para si próprio, não para o Senhor, sabe? Pegou tudo que tinha, vendeu e comprou o campo por causa do seu tesouro, da pérola. Essas prudentes, elas pegaram tudo que tinham e venderam para ter azeite. Elas abriram mão do que elas tinham para ter reserva de Deus, né? E as insensatas não. Elas estavam pé no mundo, pé com Deus, pé queriam a presença de Deus, né? Pé não queriam. Mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, né? E ontem, quando nós conversávamos, o apóstolo que conversava comigo, ele trouxe uma memória, um texto, né? E eu vou compartilhar isso com vocês, né? Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, né? Isso que faz menção às pessoas que quando percebem, né, que elas estão perdendo algo, e nesse caso aqui era a vinda do noivo, nesse caso aqui era a salvação, elas querem fazer algo. Na verdade, elas nunca quiseram o Senhor, elas quiseram o benefício, né? Elas quiseram a mão de Deus, né? Na verdade, elas compraram aquilo que elas acharam que era suficiente para alcançar a salvação, né? E a salvação não se compra, irmão. A salvação é algo que você recebe, mas para você receber você tem que morrer. Tem que entregar tudo o que você tem mesmo diante do Senhor, né? A sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, né? Para que você seja realmente digno, porque afinal de contas Ele é o teu Senhor. O Senhor é o teu dono. E você vai ser como a folha do vento, soprar onde Ele quer. Amém? E essas pessoas não, elas deram parte da sua vida, parte da sua caminhada. E isso não representa dar a vida para Jesus. Amém? E tendo ela ido comprar, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se as portas. Essa preparação significa esperando, aguardando, prontas. Só espera, irmão, aquele que se prepara, né? Só contempla aquele que quer, sabe? E eu queria ler um outro texto aqui, aproveitar esse gancho. Há alguns dias eu estou com esse texto na cabeça, lá em Provérbios 23:7 diz assim: pois como imaginou na sua alma, assim é, né? Se você imagina na sua alma que o Senhor Jesus está vindo e que você precisa estar pronto, você vai agir assim, né? A sua conduta vai ser aguardar o Senhor, vai ser se preparar, vai ser não ser pego de surpresa, né? Tem uma parábola que diz que ele vai virar como ladrão, né? Ninguém sabe a hora. E aí diz assim, voltando lá para Mateus 25, ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, lá no verso 11, mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Quando fala de conhecer, fala de relacionamento, fala de intimidade, né? Você vê que essas virgens insensatas, ou seja, essa igreja insensata, esse povo insensato,
né? Essas pessoas insensatas, elas até se misturaram um pouco com as coisas de Deus, acreditaram um pouco naquilo que estava sendo pregado, estava sendo falado, mas não de fato se entregaram para aquilo, né? Não de fato estavam esperando a vinda do noivo. Jesus diz aqui: eu não vos conheço, vocês nunca se relacionaram comigo, vocês nunca quiseram saber qual é a minha vontade, qual é os meus planos, vocês nunca se doaram, sabe? Quer ganhar a vida, tem que perder. Vocês nunca perderam a vida por amor a mim, né? E aí ele continua: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe, irmãos, fica parecendo que eu quero colocar medo no seu coração a respeito de você começar a agir com uma conduta, né? Não faça como as insensatas. Não faça simplesmente porque você está com medo de ir para o inferno. Não, irmãos. Faça porque você quer mais do Senhor, quer conhecer o Senhor, quer agradar ao Senhor. Sabe? Lá, outro texto que ontem a gente estava pregando lá no culto, e eu queria ler isso com vocês, né? Lá em Êxodo 33, e disse assim Moisés para Deus. Moisés, ele faz uma proposta Deus faz uma proposta de enviar o anjo, de dar vitória ao povo, de ser com o povo, né, de abençoar o povo, e o povo ia diante e o anjo ia diante do povo, e o povo seria abençoado, vitorioso. Mas Moisés disse: Senhor, não faça isso, Senhor. Se tu não for conosco, Deus, se tu não for conosco, não nos faça subir, não nos faça ir. Nós não queremos sair de perto de ti. Mas olha que interessante o que Moisés falou para Deus, né? A Bíblia nesse texto aqui fala que Moisés falava face a face, como um amigo fala com um amigo. Aleluia. Se Moisés falou assim com Deus, você também pode falar. Aleluia. E ele diz assim, deixa eu procurar aqui o texto. Como se saberá, no verso 16, né? Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andar conosco? Na versão que eu li ontem, na Bíblia do pastor Márcio, ela dizia assim: por acaso não é por estar no nosso meio? Aleluia. Por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Deus conhece aqueles que têm entregado a sua vida de fato para Ele. Deus te conhece pelo teu nome. Deus sabe quem você é, porque você tem buscado um relacionamento, você tem buscado uma vida diária com o Senhor, você tem buscado estar com o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas acham que eu estou falando de igreja, de ministério. Não! Eu estou falando de buscar estar com o Senhor, de ser amigo do Senhor, de ser filho de Deus, né? O filho fala com o papai, se relaciona, tem intimidade, seja conhecido diante de Deus, né? Fale com Ele, bata na porta até que a porta se abra, né? Ore até que Ele responda, né? Irmão, nós precisamos ter essa conduta, buscar até achar, sabe? E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você de fato tenha sede, para que Ele venha trazer água para ti. Amém?
Não seja simplesmente uma virgem, não seja simplesmente um povo separado, mas se separe como quem quer intimidade, se separe como aquele que quer agradar ao Senhor, né? Se temos achado graça diante de Ti, né? Você imagina você ter a convicção, porque você conhece o coração do Pai, de que você está buscando, agradando, fazendo, cumprindo a vontade do Pai. O filho bom faz aquilo que o Pai quer, faz a sua vontade, faz o que vê o Pai fazer, né? E os filhos de Deus são guiados por Deus. Não seja simplesmente um povo separado, mas seja um povo separado que mantém o azeite, que se entregou de fato para o Senhor. Que Deus abençoe, que você medite nessa palavra e sabe, ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda que a igreja esteja adormecida, que o povo esteja adormecido, ainda que você possa estar adormecido, eu quero te dizer, ainda há tempo de você encher os vasilhames, de você encher o vaso que é você de azeite do Senhor, para que Ele possa sustentar a tua vida, para que Ele possa receber-te, né? E ter intimidade como um amigo, como um filho. Que Deus abençoe, medite nessa palavra, amém? Deus abençoe, compartilhe, leve a outras pessoas, amém? Dê um like se assim você achar interessante, mas não esqueça, não basta ser um povo separado, tem que estar com a lamparina queimando, tem que ter azeite, tem que ter reserva, tem que ter vida com Deus, amém? Deus abençoe, aleluia, Jesus.